Sob a proteção de Deus, declara aberta a segunda sessão extraordinária do ano 2026. Informe que a presente sessão está sendo transmitida pela página da Câmara Municipal no Facebook. Peço que seja feita leitura do expediente do dia. Ofício 23/2026, Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 2 de 2026, em regime de urgência. Ofício 26/2026 do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei número 7/2026, em regime de urgência. Ofício 38/2026 do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 11/2026, em regime de urgência. Projeto de Lei... Ofício 40/2026 do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 9/2026, em regime de urgência. Ofício 46/2026 do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 10/2026, em regime de urgência. Ofício 53/2026 do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 8/2026, em regime de urgência. Devolvido à Prefeitura e retirado de pauta para adequações, conforme solicitado pelo Poder Executivo. Ofício 64/2026 do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 15/2026, em regime de urgência. E Protocolo 1/2026 do Poder Legislativo Municipal, Mesa Executiva, Projeto de Lei 1/2026, em regime de urgência. Na sequência, será realizada a ordem do dia. Peço que a diretora da Câmara que faça a leitura da lista de presença dos vereadores. Lista de presença da segunda sessão ordinária de 2026, dia 6 de fevereiro de 2026. Estão presentes os vereadores Devair Crispim Ferreira, João Batista Alves da Costa, José Aparecido Braga, Maria Aparecida Ramalho Fernandes, Ney Zacarias, Osmar Ramalho e Vanderlei Nóbrega Monteiro Filho. Ausentes os vereadores Nelson Ferreira da Silva e Rafael Rocha Teixeira Ricardi. Continuando os trabalhos, solicito que seja realizada a leitura das matérias em regime de urgência. Projeto de Lei 02 de 2025 do Poder Executivo Municipal. 02/2026. 2026, desculpa. Projeto de Lei do Poder Executivo, Projeto de Lei número 2. Ementa, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 65 mil e dá outras providências. Considerando a urgência solicitada, coloque em votação o trâmite do regime de urgência. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contra se manifestem. Aprovado o regime de urgência. Coloco primeira e segunda discussão o projeto de lei 02 de 2026. Coloco primeira e segunda votação o projeto de lei 02 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contra se manifestem. Aprovado o projeto. Solicito que seja realizado a leitura do projeto de lei 07 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei do Executivo número 7 de 2026. Ementa, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 500 mil e dá outras providências. Considerando a urgência solicitada, coloque em votação o trâmite do regime de urgência. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contra se manifestem. Aprovado o regime de urgência. Coloco primeira e segunda discussão o projeto de lei 07 de 2026. Coloco primeira e segunda votação o projeto de lei 07 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contra se manifestem. Aprovado o projeto. Solicito que seja realizado o projeto de lei número 09 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei do Executivo número 9 de 2026. Ementa, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 408.400 e dá outras providências. Considerando a urgência solicitada, coloque em votação o trâmite do regime de urgência. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contra se manifestem. Aprovado o regime de urgência. Coloco primeira e segunda discussão o projeto de lei 09 de 2026. Coloco primeira e segunda votação o projeto de lei 09 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contra se manifestem. Aprovado o projeto. Solicito que seja realizada a leitura do projeto de lei número 10 de 2026 do Poder Executivo Municipal.
Projeto de Lei do Executivo número 10/2026, ementa, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.180.265,89 e dá outras providências. Considerando a urgência solicitada, coloque em votação o trâmite do regime de urgência. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contra se manifestem. Aprovado o regime de urgência. Coloco primeira e segunda discussão projeto de lei 10 de 2026. Coloco primeira e segunda votação o projeto de lei 10 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contra se manifestem. Aprovado o projeto. Solicito que seja realizada a leitura do projeto de lei número 11 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei do Executivo Municipal número 11 de 2026. Ementa, autoriza a abertura de crédito adicional especial da quantia de R$ 1.205.000 e dá outras providências. Considerando a urgência solicitada, coloque em votação o trâmite do regime de urgência. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contra se manifestem. Aprovado o regime de urgência. Coloco primeira e segunda discussão o projeto de lei 11 de 2026. Coloco primeira e segunda votação o projeto de lei 11 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contra se manifestem. Aprovado o projeto. Solicito que seja realizada a leitura do projeto de lei 15 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei do Executivo Municipal número 15 de 2026. Ementa, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. e dá outras providências. Considerando a urgência solicitada, coloque em votação o trâmite do regime de urgência. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contra se manifestem. Aprovado o regime de urgência. Coloco primeira e segunda discussão o projeto de lei 15 de 2026. Coloco em primeira e segunda votação o projeto de lei 15 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contra se manifestem. Aprovado o projeto. Solicito que seja realizada a leitura do projeto de lei 01 de 2026 do Poder Executivo Municipal. Poder Legislativo Municipal. Projeto de Lei do Legislativo Municipal número 1 de 2026. Ementa, concede revisão geral anual e aumento real aos vencimentos dos servidores públicos do Legislativo Municipal e dá outras providências. Considerando a urgência solicitada, coloque em votação o trâmite do regime de urgência. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contra se manifestem. Aprovado o regime de urgência. Coloco primeira e segunda discussão o projeto de lei 01 de 2026. Coloco primeira e segunda votação o projeto de lei 01 de 2026 do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contra se manifestem. Aprovado o projeto. Suspendo a presente sessão por alguns minutos para que seja realizada a lavratura e a ata da presente sessão, que será lida e votada nessa sessão. Retornando aos trabalhos, solicita a diretora da Câmara que proceda à leitura da ata da segunda sessão extraordinária do ano de 2026. Ata da segunda sessão extraordinária de 2026. Aos 6 dias do mês de fevereiro de 2026, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os senhores vereadores da Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira, do qual foram convocados por meio de edital de convocação, publicado no Diário Oficial dos Municípios, na edição 3.462-A, do dia 4 de fevereiro de 2026, para a realização da segunda sessão extraordinária do ano de 2026. Verificada a existência de quórum regimental, nos termos do regimento interno, o senhor presidente José Aparecido Braga declarou aberta a sessão, que fora transmitida ao vivo por meio da página oficial da Câmara Municipal no Facebook.
A mesa executiva estava assim composta: José Aparecido Braga como presidente, Vanderlei Nóbrega Monteiro Filho como vice-presidente, João Batista Alves da Costa como primeiro secretário e Osmar Ramalho como segundo secretário. Em seguida, foi registrada a presença dos seguintes vereadores: Devair Crispim Ferreira, João Batista Alves da Costa, José Aparecido Braga, Maria Aparecida Ramalho Fernandes, Ney Zacarias, Osmar Ramalho e Vanderlei Nóbrega Monteiro Filho. Ausentes os vereadores Nelson Ferreira da Silva e Rafael Rocha Teixeira Ricardi. Após a abertura oficial, foi informado que a presente sessão extraordinária teve como pauta a deliberação dos projetos de leis número 2, 7, 9, 10, 11 e 15 de 2026 do Poder Executivo Municipal e projeto de lei número 1 de 2026 do Poder Legislativo Municipal, todos com solicitação de tramitação em regime de urgência. Dando sequência ao expediente do dia, procedeu-se leitura dos ofícios referente aos projetos de lei. Logo após, deu-se início à ordem do dia. Considerando os pareceres favoráveis às comissões permanentes e a urgência solicitada pelo Executivo Municipal, foi colocada em votação a tramitação de regime de urgência do projeto de lei 2/2026, de autoria da Prefeita Municipal, sendo aprovada pelos vereadores presentes. Na sequência, foi colocado em primeira e segunda discussão e votação o projeto de lei número 2, cuja ementa autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 65 mil e dá outras providências, qual foi aprovado pelos vereadores presentes. Seguidamente, considerando os pareceres favoráveis às comissões permanentes e a urgência solicitada pelo Executivo, foi colocada em votação a tramitação do regime de urgência do projeto de lei número 7, de autoria da Prefeita Municipal, sendo aprovada pelos vereadores presentes. Na sequência, foi colocado em primeira e segunda discussão e votação o projeto de lei 7, cuja ementa dispõe que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 500 mil e dá outras providências, o qual foi aprovado pelos vereadores presentes. Logo após, considerando os pareceres favoráveis às comissões permanentes e a urgência solicitada pelo Executivo, foi colocada em votação a tramitação do regime de urgência do projeto de lei número 9, de autoria da Prefeita Municipal, sendo aprovada pelos vereadores presentes. Na sequência, foi colocada em primeira e segunda discussão e votação o projeto de lei número 9, cuja ementa dispõe: autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 408.400 e dá outras providências, o qual foi aprovado pelos vereadores presentes. Ato contínuo, considerando os pareceres favoráveis às comissões permanentes e a urgência solicitada pelo Executivo, foi colocada em votação a tramitação do regime de urgência do projeto de lei 10/2026, de autoria da Prefeita Municipal, sendo aprovada pelos vereadores. Na sequência, foi colocada em primeira e segunda discussão o projeto de lei número 10, cuja ementa dispõe: autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.180.265,89 e dá outras providências, o qual foi aprovado pelos vereadores presentes. Considerando os pareceres favoráveis às comissões permanentes e a urgência pelo Executivo Municipal, foi colocada em votação a tramitação do regime de urgência do projeto de lei 11/2026, de autoria da Prefeita, sendo aprovada pelos vereadores. Na sequência, foi colocado em primeira e segunda discussão o projeto de lei 11, cuja ementa dispõe sobre autoriza a abertura de crédito adicional especial na quantia de R$ 1.205.000 e dá outras providências, o qual foi aprovado pelos vereadores. Considerando os pareceres favoráveis às comissões permanentes e a urgência solicitada pelo Poder Executivo, foi colocada em votação a tramitação de regime de urgência do projeto de lei número 15, de autoria da Prefeita Municipal, sendo aprovada pelos vereadores presentes. Na sequência, foi colocada em primeira e segunda discussão e votação o projeto de lei número 15/2026, cuja ementa dispõe: autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de créditos com a Agência de Fomento do Paraná S.A. e dá outras providências, o qual foi aprovado pelos vereadores. Na sequência, considerando os pareceres favoráveis da Comissão Permanente e a urgência solicitada pelo Poder Legislativo Municipal, foi colocada em votação a tramitação de regime de urgência do projeto de lei número 1, de autoria da Mesa Executiva, sendo aprovado pelos vereadores. Na sequência, foi colocada em primeira e segunda discussão e votação o projeto de lei 1 de 2026, cuja ementa concede revisão geral anual e aumento real aos vencimentos dos servidores públicos do Legislativo Municipal e dá outras providências, o qual foi aprovado. Encerrada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão extraordinária, determinando a lavratura desta ata, que após lida e aprovada será assinada pelos vereadores presentes. Coloca em votação a ata da presente sessão. Os nobres vereadores que tiverem alguma correção. Como todos os vereadores presentes estão de acordo, declaro aprovada essa ata. Por fim, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão extraordinária.